Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 até as 20h30, de forma presencial, e dia de quarta, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo ou da doutrina espírita. Então, aqueles que estiverem passando por perto da nossa casa, tanto na segunda quanto na quarta-feira, e quiserem conhecer a casa e participar dos trabalhos, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8º, cujo título é Emancipação da Alma. Estamos no item que trata do sono e dos sonhos. Assunto que interessa muita gente. E na semana anterior, nós ficamos na pergunta número 406. E hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 407. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos sobre o sono e os sonhos. Vou ligar aqui que está quente. Vamos lá. Eu sempre lembro aqui para vocês, às vezes fica meio repetitivo, mas são coisas que são importantes que a gente esteja sempre lembrando, porque está chegando gente nova no canal. Então, aqui para estudar com a gente. Então, é sempre bom a gente estar informando. A tradução do livro dos Espíritos que eu leio aqui com vocês é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham a leitura e o estudo aí de casa com a tradução que vocês tiverem do livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Capítulo 8º, item o sono e os sonhos, pergunta número 407. Isso, ficamos na pergunta 406 na semana anterior. Então, Kardec vai perguntar aos espíritos: o sono completo é necessário para a emancipação do espírito? A gente já viu aqui nas perguntas anteriores esse item do sono e o sono e os sonhos. Começa na pergunta número 400. Que a emancipação do espírito é aquele momento em que o espírito, quando o corpo físico deita para dormir, o espírito está nessa liberdade momentânea. Então, ele se afasta desse corpo físico, embora ainda esteja ligado a ele, no momento em que esse corpo está descansando ou dormindo. Então, qual é a pergunta de Kardec? O sono completo é necessário para essa saída, para essa emancipação? Ou seja, para que eu saia, deixe o meu corpo quietinho ali, se refazendo organicamente, porque é necessário, para isso que serve, porque o espírito não precisa descansar, mas o corpo físico, que é um instrumento que o espírito se utiliza no seu aprendizado, precisa. Então, é preciso que eu esteja em sono profundo, completo aqui é no sentido de profundo, para que haja essa saída. Pergunta de Kardec, agora vamos à resposta dos espíritos. Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem.
aproveita para emancipar-se em todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja diminuição das forças vitais, o espírito se desprende e quanto mais o corpo estiver fraco, mais o espírito fica livre. Essa é a resposta dos espíritos e em algumas perguntas, quando os espíritos respondem, Kardec também tece um comentário. Nessa pergunta tem um comentário. O comentário de Kardec é assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens que o sonho. Ou seja, não é necessário o sono profundo. O espírito aproveita qualquer instantezinho que a gente dá, aquele cochilo, né? Quem é baiano aqui como eu, que diz assim, a gente tira uma piaba, tira um cochilinho, para ali, descansa e ali dá uma cochilada. Já nesse momento, o espírito pode se afastar, pode ir para onde ele quiser. Por quê? Porque esse laço que existe entre o corpo e o espírito, ele fica mais afrouxado, diminui as forças vitais e o espírito não está tão ligado a esse corpo, esses laços estão mais frouxos, mais leves, e aí o espírito pode. Então eu posso estar no trabalho, na hora do almoço, eu tenho uma hora de almoço, eu faço ali a minha refeição rapidinho, ainda tem meia hora, eu aproveito, vou lá, né, no cantinho do descanso, no espaço de convivência do trabalho, e ó, vou tirar meia hora aqui de um cochilo, de um soninho para... Nesse momento, sim, não é preciso que eu esteja deitada, não é preciso que eu esteja em sono profundo para que essa saída, para que essa emancipação, ou seja, eu deixe o meu corpo físico, mesmo estando ainda ligado a ele, para que isso aconteça. Então, nos momentos que podem acontecer, toda vez que há esse rebaixamento, né? Esse estado de consciência que rebaixa, que o corpo fica mais leve, que a gente chama também de um estado alterado de consciência, em que a gente vai deixando que essa consciência desperta, ativa, esteja atuando, que a gente relaxa, aí sim. Por isso que nos trabalhos, né, de desenvolvimentos mediúnicos ou de grupos mediúnicos, quando há esse tempo em que a gente, né, tem essa coisa de se concentrar, de rebaixar esse estado de consciência, é o que nós chamamos de desdobramento, em que os médios estão ali, mas estão em estado alterado de consciência, um rebaixamento da consciência. Esses laços vitais, eles estão mais aquietados e o médium pode sair em desdobramento, ir para locais onde ele vai estar participando de trabalhos, ou de estudos, ou de socorro. É justamente nesse momento em que Kardec vai dizer assim, é quando a gente tem aquele cochilo rapidinho de 5 a 10 minutos, e a gente, poxa, cheguei a sonhar. Por quê? Porque é nesse momento que o espírito tem essa liberdade provisória e ele pode deixar o corpo físico e penetrar na dimensão material. Ele deixa essa dimensão material aqui, com o corpo físico, e adentra, passa a ter uma percepção de outras dimensões, da dimensão espiritual. Então, não é necessário um sono profundo ou um sono completo para que haja essa saída do espírito, através do seu perispírito, que está colado ao corpo físico, para que essa saída, para que esse passeio
aconteça. Então, essa foi a pergunta número 407. Então, vamos à pergunta número 408. Kardec continua perguntando. Parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? É quando a gente está assim e de repente nós ouvimos na nossa cabeça alguma palavra, alguma frase, algo que é dito e que a gente vê que aquilo que está sendo dito não tem nada a ver com o que a gente está pensando no momento, com o que está nos preocupando. Simplesmente vem uma informação. De onde vem isso? Eu não estou pensando nesse assunto. Isso não é algo que está me preocupando e de repente vem como aquela voz dentro da minha cabeça me falando algo. Opa, eu não estava nem pensando nada disso agora e vem. Esse pensamento como uma voz que a gente ouve no nosso íntimo, né? Como se fosse a gente escutasse na nossa cabeça e a gente mas não estava pensando nisso. O que é isso? Kardec está perguntando. De onde é que vem essas vozes, isso que nós ouvimos em nosso íntimo? De onde vem? Respostas dos espíritos, sim. Quando ele diz, parece-nos, às vezes, ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas, ele diz sim, é isso mesmo. E mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. Quando a gente relaxa, quando a gente baixa a guarda, quando a gente está mais relaxado, quando a gente está mais leve, não está em estado de vigília, não está com a consciência ativa, principalmente quando os nossos sentidos relaxam, se entorpecem. É, por vezes, um frágil eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Ou seja, é outra pessoa, outro espírito, porque espíritos são pessoas, pessoas são espíritos que estão encarnados quando estão na dimensão material ou desencarnados quando estão apenas na dimensão espiritual, que está ali próximo, que deseja nos falar algo, que deseja se comunicar conosco, conversar sobre alguma coisa, nos inspirar, nos informar ou pedir algum tipo de auxílio ou de informação. E nós percebemos porque o nosso estado de consciência ele está rebaixado, os nossos sentidos não estão alertas, eles estão entorpecidos. Então eu estou assim, naquele estado em que eu estou nem lá nem cá, relaxado, meio que como se fosse um soninho me pegando, em que os sentidos estão entorpecidos. Então a minha percepção enquanto espírito ela está mais apurada, porque existe um afrouxamento desse corpo físico que limita a capacidade real do espírito, a sua capacidade de percepção. O corpo físico contém isso. Quando a gente relaxa, a gente fica entre lá e cá. Não é como se a gente já tivesse dormindo na dimensão espiritual, mas é como se a gente tivesse captando. Então, pode ser um outro espírito que está ali a nos inspirar a falar coisas que serão úteis para o nosso aprendizado se for alguém que esteja interessado no nosso crescimento, nos acompanhando, ou também aqueles que têm, né, desavenças contra nós, estão querendo, né, falar coisas que vão, por exemplo, nos desorganizar, nos desequilibrar. É por isso que a gente tem que estar atento ao que é que está sendo dito, ao conteúdo dessas palavras, ao conteúdo dessa comunicação que está querendo ser estabelecida.
que é que está sendo dito, não é apenas porque é dito por outra pessoa, outro espírito, né? Antes de ver, veja se os espíritos são de Deus, já está lá no Evangelho. Então, o que é que está sendo dito? Isso faz sentido? Isso é útil para mim? É adequado? E aí a gente faz essa escuta. É como se tivesse uma voz dentro de mim dizendo: Sandra, preste atenção a isso. Olhe como esse assunto é importante, é algo novo para você. Realmente, ou então, Sandra, tal coisa. Mas eu não penso dessa maneira. Né? Por exemplo, pensamento de violência. Tem que fazer isso mesmo. Opa! Isso não é a minha forma de conduzir os meus pensamentos como eu quero conduzir o meu aprendizado. Tá estranho. Mas quando é algo que a gente vê que é útil, que vai ser bom para o nosso aprendizado, a gente valoriza esse momento dessa comunicação que está ali, talvez querendo se iniciar. Isso não quer dizer que a gente vai ter que fazer, que vai ter que ter uma mediunidade, ou que eu vou ter que ficar... Não, eu apenas ouvir uma ideia. Se ela for interessante, eu vou pensar sobre ela, e se assim me convier, eu vou utilizá-la no meu dia a dia. Eu vou dizer, isso pode ser útil para mim. Então, essa foi a pergunta 408. Continuando na 409, Kardec vai dizer: frequentemente, em um estado que não é ainda o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou é imaginação? Então, a gente ainda nem começou a cochilar, né? Não é ainda um cochilo, ou seja, a gente não está cochilando ainda. Mas quando a gente já começa, os olhos começam a pesar, o sono começa a ficar muito intenso e a gente começa a fechar os olhos, às vezes nós vemos imagens distintas, figuras, dos quais a gente consegue perceber claramente os detalhes. Ou eu estou vendo, é um livro, é um navio, é um lugar assim, com muito detalhe, de forma muito minuciosa. E eu ainda não estou nem dormindo, eu comecei a fechar os olhos e está dando aquele soninho. Kardec pergunta: isso aí é feito de visão ou é imaginação? Resposta dos espíritos: com o corpo entorpecido, o espírito procura quebrar a sua cadeia. Ele se desprende e vê. Se o sono estivesse completo, seria um sonho. Ou seja, qualquer oportunidade que nós, espíritos, temos de nos livrar dessa contenção que é o corpo físico, para que a gente possa ter a liberdade de se expressar com toda a potência que nós somos, a gente aproveita. Então, é aquele momento que eu, espírito, sinto que já está mais frouxo, mais os laços que me prendem, eu começo já a vislumbrar essa outra dimensão, esse outro espaço, esse outro lugar que não é a dimensão material onde eu estou atuando. E quando isso se constitui num sono completo, que aí esse desligamento, essa emancipação acontece, aí eu passo a atuar lá na dimensão espiritual, e quando eu retorno e trago essas lembranças do que eu fiz e de como eu atuei, é um sonho. Então, com o corpo entorpecido, ou seja, eu já estou começando a dar aquele sono que eu sei que eu não vou segurar o cochilo, e eu já fecho os olhos. Quando eu fecho, eu já começo a perceber algumas imagens, ou como se eu estivesse num lugar diferente. Essa é o espírito que eu sou, se utilizando dessa oportunidade que o corpo físico
relaxou e afrouxou para adentrar em outra dimensão, em outros espaços, em outros lugares, para exercer toda a potência, toda a possibilidade que nós espíritos temos e que é limitada pelo corpo físico no aprendizado atual que a gente está exercendo. É necessário essa limitação para que o personagem possa adquirir algumas habilidades. Então, não é essa liberdade absoluta que o espírito tem. Então, quando está no corpo físico, isso é contido, toda a potência, toda a possibilidade que o espírito tem de realizar, para que esse personagem atenda aquilo que é necessário para o crescimento dessa experiência, para que aproveite o melhor dessa experiência. Ok, meus amores? 3 perguntas hoje. Vamos ficar por aqui, porque a gente tem muita reflexão para fazer. Até a próxima quarta, a gente vai refletir sobre essa pergunta, número 407, 408, 409. E claro que na próxima semana, na quarta-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui e na nossa casa para nós darmos prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta número 410, porque eu espero vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo grande no coração de todos vocês e até a semana que vem.